Salve, rapaziada, começando mais um dia de desafio. Estamos aí numa sexta-feira. Estou indo ali cortar o cabelo. Vocês já vão ver daqui a pouco a mudança na face, né? Como no geral. E, seguindo aí a semana. Tô meio estufado assim que eu acabei de comer. Mas agora é de manhãzinha, 9 horas. Começando aí o dia, daqui a pouco eu vou treinar, depois de cortar o cabelo, né? E seguimos firmes nessa batalha aí. E daqui a pouco eu volto aí para mostrar primeiro a transformação, vamos dizer assim. E depois dizer algumas palavras, certo? É isso. Então, rapaziada, voltei só de noite aqui, ó. Panorama geral da transformação. Porque não deu pra gravar no dia novamente. Tá difícil, tá? Então, rapaziada, interrompemos a programação aí do vídeo. Já se passou uma semana desse vídeo passado aí que eu gravei. E venho dizer a vocês que eu recaí. Sim, eu caí, eu perdi novamente. Por isso também que ficou sem vídeo aí uma semaninha. Mas, na verdade passou uma semana e um dia, né? Que eu gravei na sexta-feira, agora é sábado. Inclusive estou saindo aqui do trabalho neste momento, né? Encerramos por hoje. E venho contar o que houve, né? O que aconteceu nesse meio tempo aí. Tanto a minha queda... Espera aí que tá dando reflexo. Melhorou um pouco. Tanto a minha queda quanto o que aconteceu, né, depois disso, certo? E o que pretendo, o que eu espero que aconteça. Então, basicamente é isso. Eu vou chegar ali no carro e contar tudo o que aconteceu. E, inclusive, vou colocar isso no título, né? Pretendo colocar isso no título. Eu recaí e Deus me puniu por isso, certo? Vou contar essa história aí a seguir, então acompanhem aí. Então, rapaziada, é o seguinte, vou tentar resumir bem a história porque eu sempre enrolo ao contar histórias, certo? Primeiro de tudo, recaí nessa mesma sexta-feira, por isso até que eu não continuei o vídeo, né? Porque eu recaí, eu não lembro nem direito como que eu recaí, qual que foi o gatilho. Eu decidi apenas não lamentar, né, e seguir em frente. Mas enfim, já estamos de volta ao foco, mas o assunto é o seguinte. Recaí, beleza, não tem muito o que dizer sobre isso, né, não temos o que explicar. Só que nesse meio tempo, mais especificamente no domingo, 2 dias depois de eu ter pecado, aconteceu algo inusitado em minha vida. Que foi o quê? Um acidente. Estou bem, estou ileso, né? Saí ileso dessa. Mas este carro, ele deu uma danificada, certo? Porque eu acho que não vai dar pra eu passar ali. Eu vou ter que ir reto. Ele danificou bastante e eu vou ter que pagar bastante por isso, né? Como é que foi o acidente? Eu estava numa faixa... Estava num semáforo, né? E a gente tinha uma faixa livre, entre aspas, livre, pra direita, pra entrar em outra avenida, que tinha o semáforo do outro lado também. Essa faixa livre, entre aspas, sempre foi livre desde que essa cidade nasceu, desde que ela foi fundada. Mas eu acho que esse ano, ou talvez foi ano passado, mas eu acho que foi esse ano, porque foi muito recente, aquela faixa não era mais livre. Ela tinha um pequeno semáforo na frente dela. O senhor tá... Desculpa pelo ângulo aí, é que eu não consegui muito bem regular aqui, né, o enquadramento da câmera, mas dá pro gasto. Recapitulando. Tem agora um micro semáforo, né, ali nessa faixa livre que você tem que aguardar ele abrir para você entrar na antiga faixa livre, certo? Eu, como já dirijo aqui por tempo nessa cidade, eu sempre fui acostumado com aquela faixa livre. Só que eu não passo muito naquele lugar.
entendeu? Eu passo, pô, não é raramente, mas não é muitas vezes, entendeu? Então eu não sabia, eu não tinha ainda passado por aquele lugar pra saber que a faixa não era mais livre, certo? E aí que deu a merda, porque como eu não vi o semáforo minúsculo, obviamente a culpa é minha, não tô culpando o governo ou coisas do tipo, né? Apesar dos caras ser bem desorganizados em questão disso, poderia ter colocado um aviso maior, né? Algo assim, pra evitar isso. Mas a culpa foi totalmente minha, obviamente, né? Não vou jogar a responsabilidade para outro. Nisso, eu não esperei o sinal abrir e avancei o sinal vermelho para entrar na antiga faixa livre. E nisso veio outro carro vindo do semáforo que tinha acabado de abrir. Isso foi outra coisa inacreditável, que também eu acredito que seja uma punição divina por eu ter caído justamente por causa disso, porque foi algo... Se não fosse naquele momento, se não fosse bem naquela hora que o sinal abriu e o meu sinal estava fechado, e se não fosse com aquela pessoa, a coisa ia ser totalmente diferente. Poderia poderia não ter acontecido, ou poderia ter acontecido coisa pior, certo? Por quê? Vou explicar agora. A chance de eu ter avançado o sinal vermelho bem na hora que o sinal da outra pessoa estava verde era muito baixa, certo? Primeiro de tudo, a chance maior era do meu sinal estar aberto, né? E eu passar tranquilamente, mesmo não vendo o sinal, eu passar corretamente com ele aberto, entendeu? Só que aconteceu o contrário, eu passei com ele vermelho. Por isso aconteceu esse acidente. Outro fato, foi com um idoso bateu em mim. Se fosse um cara com um pouquinho mais de atenção, ele já iria ver que eu tava fazendo merda, entrando ali pela faixa livre enquanto os carros estivessem passando, e dava pra frear ou desviar tranquilamente, entendeu? Porque na verdade são 3 faixas. O acidente aconteceu porque o cara que tava na segunda faixa, ele quis entrar na terceira faixa, que é a que eu estava. Se ele não tivesse feito isso, ou se ele tivesse desviado, né, que dava tranquilamente para desviar, não ia acontecer. Mas como o cara é um idoso, ele não viu e a gente bateu. Então, segundo ponto aí, que foi algo arquitetado, vamos dizer assim, não foi por acaso, vamos supor, nesse ponto. Terceiro, se fosse outra pessoa, não fosse idoso, eu teria que pagar o carro do cara também, entendeu? E ficaria muito mais caro. Mas, quando ele bateu em mim, eu ainda achei que eu tava certo. E porque o cara fugiu, né? O cara nem ligou, não fugiu, né? Enfim, ele saiu fora, né? Ele nem ligou depois que bateu. E eu fiquei, pô, o cara tá de brincadeira, né? O cara bateu em mim e saiu fora. Mas na verdade não. O cara não ligou porque, tipo, eu tava errado, ele sabia que eu tava errado e ele não quis só esquentar a cabeça, entendeu? Enfim, resumindo, se fosse outra pessoa, faria eu pagar, porque eu que fiz a merda e eu ia me lascar, entendeu? Como foi esse senhor, ao mesmo tempo que foi ruim porque poderia ter sido evitado e provavelmente pela capacidade motora dele já está mais debilitada, ele não conseguiu desviar e acabou batendo. Ele também não quis que eu arcasse com os custos dele, né, do carro dele. Então, querendo ou não, foi equilibrou, né? Enfim. Mas, só com esses pontos dá pra saber que não foi por acaso isso. E nem o dia foi por acaso. Foi exatamente 2 dias depois de eu ter pecado, né? Depois de eu ter recaído. Então, eu vejo isso, vocês podem discordar, mas eu vejo isso, assim como outras diversas situações da vida que eu vejo que não são por acaso, como obra de Deus, como uma punição divina, né? Você pode lembrar da história de Jó, que Deus, ele mesmo nos prova, né? Não é o diabo, não é nem o outro. É ele que nos pune, é ele que nos dá uma lição. Desculpa aí, é que agora não tem iluminação na via, então por isso que tá tudo escuro. E no carro também não tem luz. Então,
Deus sempre nos diz que Ele nos pune, que Ele que manda tanto as tribulações como a salvação, né? Então, eu creio que foi uma punição, né? E, na verdade, isso fez com que eu quisesse voltar ao foco muito mais rapidamente, né? Senão, porque geralmente a recaída você recai e fica lá pecando de novo, toda vez, até você tomar vergonha na cara e recomeçar o ciclo de lutar contra o pecado. Mas dessa vez não. Como eu interpretei isso como uma punição de Deus, que, tipo assim, se eu parar de seguir as regras dele, se eu parar de lutar contra o pecado, se eu parar de tentar resistir, ele vai me punir, isso me fez seguir mais a ele, né? E voltar ao foco mais rapidamente, não me entregar de volta ao pecado tão facilmente, entendeu? Então, basicamente é esse o motivo. Ó, caiu. Olha que beleza que tá escrito. Opa, arrumou. Caramba, era só ter girado pro lado. Enfim, basicamente esse foi o motivo, né? Pelo título aí, foi uma punição divina. E eu creio nisso, né? Assim como outras coisas também, eu creio que foram livramentos. Eu creio que tem coisas que Deus manda para nos punir mesmo, para nos dar uma lição, para nos dar um aprendizado, né? Uma experiência, talvez. Então, é isso, basicamente. Beleza? Agora vamos no foco aí, os próximos passos. Eu não sei como vai ficar o canal. Eu pensei no seguinte: como é muito difícil, eu tava fazendo... No começo eu tava fazendo um vídeo por dia, vídeos longos geralmente. Só que é muito difícil manter a disciplina. Isso foi até um motivo de eu ter recaído, porque eu fiquei meio de saco cheio assim de ter que fazer os vídeos, sabe? Claro que esse foi um dos motivos mais irrisórios, mas também fez parte, né? A disciplina de gravar todo dia é complicado. Aí agora eu voltei gravando um vídeo a cada 2 dias, 3 dias, por aí. Um dia sim, um dia não. Ficou melhor, só que ainda assim eu tô meio sem conteúdo, né? Então pensei no seguinte: eu vou gravar vídeos bem mais curtos, de menos de 5 minutos, por exemplo. Esse daqui é um caso à parte. Vou tentar todo dia, né? Porque dessa forma eu consigo só gravar sem editar e só postar. Isso já me ganha um tempo absurdo e faz com que eu tenha muito mais vontade e até facilidade para ter essa disciplina aí de postar todo dia, certo? Então esse vai ser o plano, beleza? Seguimos firmes aí ainda. Eu já tô no dia... Bom, não sei, não vou saber contar qual dia eu estou no desafio, mas seguimos firmes, certo? Fica aí o aprendizado para vocês. Não se desviem do caminho do Senhor, pois punições virão, certo? Ao contrário, quando você está seguindo o caminho do Senhor, onde, assim como está escrito em Salmos, Ele dará para anjos, Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, por mais que você não acredite que haverá punições, caso você siga o caminho do pecado, não siga o caminho de Deus, você tem que acreditar que... Você pode acreditar, não estou querendo impor também, mas seria razoável você acreditar que se você seguir o caminho do Senhor, Ele te protegerá, né? Você pode até não ter punição, mas você vai ter uma recompensa, certo? Que é a proteção dele em todos os seus caminhos. E às vezes a proteção pode evitar uma catástrofe, né? Como aquela que aconteceu comigo, beleza? Que eu vou ter que pagar bastante dinheiros, né? E eu achava que eu tava certo ainda. É complicado. Eu fiquei com raiva do cara, mano, que bateu em mim. E depois, quando eu vi que eu tava errado, eu me arrependi completamente. Falei assim, pô,
Eu sou o idiota aqui da parada. Eu tava com ódio da pessoa e ela tava certa e eu que tava errado. Então, acontece, né? Assim como todos os pecadores, é complicado. A gente se sente muito... A nossa carne é muito... Eu não sei descrever, mas... imundo, né? Imundo. Acho que essa é uma boa palavra. A nossa carne é algo imundo, né? A gente sempre quer se achar superior, a gente quer sempre ir pro lado do ego, que a gente não tá errado, que a gente vai sair por cima dessa, etc. E na verdade não, a gente só é pó e do pó tornaremos. Certo? Tamo junto. Já enrolei demais, falei que ia resumir, tá aí ó, 15 minutos de vídeo. Mas valeu, até o próximo vídeo que talvez será amanhã. Tamo junto? É nóis. Último ponto antes de finalizar o vídeo. Nossa, peraí, deixa eu... Aí, pelo menos dar um bate-reflexo aí. Eu fiz, depois desse acontecimento todo aí, dessa punição que eu levei, né, de ter me arrependido, eu fiz um tratado com Deus, que eu não vou informar, né, obviamente, porque, sei lá, eu sinto que é algo sigiloso, mas eu vou gravar um vídeo agora explicando qual seria esse tratado e vou deixar ele privado. E aí, depois de passar o prazo desse trato, e se eu conseguir a recompensa que eu combinei com Deus, parece loucura. Pra quem não tem fé, esse papo parece loucura, né? Mas enfim, assim, caso eu consiga, né, alcançar esse objetivo e conseguir essa recompensa, eu vou liberar esse vídeo aí público e vou mostrar, né? Lá na frente eu vou explicar como é que foi a jornada e como é que foi esse tratado aí. Mas só pra deixar registrado aqui que foi na quarta, se eu não me engano, ou quinta, e agora é sábado, que eu fiz esse tratado, certo? Então, só pra deixar registrado, vou gravar o vídeo aí agora de qual foi o tratado, e lá na frente eu tenho a expectativa de que eu irei estar com a recompensa do tratado e com atingido o objetivo desse tratado, certo? Desse acordo, vamos dizer assim, beleza? Então, é isso, encerrando mais um dia.